Olá, eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Dose de Sabedoria. E hoje eu vou contar uma novidade para vocês. Eu ontem fui entrevistado pela TV Relacionamento. Quem me entrevistou foi o Keiji Sakamoto. Ele é proprietário da editora Laços. Então a minha entrevista foi para uma editora. Quando ele me convidou, eu não imaginava qual seria o assunto. E aceitei. E fui lá para saber o que se tratava. Chegou lá, para minha surpresa, era uma entrevista de uma editora. Está logicamente relacionado com o meu livro. Este aqui, ó. Este é o meu livro, Segredos de Divã, que eu estou esperando você para me comprar. Ele é muito interessante. Nele eu conto alguns casos de pacientes, alguns casos bem complicados, de pessoas que viveram conflitos emocionais muito fortes e que buscaram soluções. Felizmente, como eu sempre digo, não existe bons psicanalistas, o que existe são bons clientes. E eu, felizmente, tive bons clientes. Clientes que realmente quiseram resolver os seus problemas. Porque tem algumas pessoas que vêm procurar uma terapia, mas sabe o que eles querem? Um pacote pronto. Eles querem chegar aqui e falar, olha, eu tenho esse problema, o que eu faço? Aí eu pego um pacotinho com todas as soluções e entrego, está aqui, usa isso aqui e pronto. Mas não é assim. Os nossos conflitos são muito complicados. E para nós resolvermos, nós vamos ter que fazer muita força. Vamos ter que nos empenhar, mas desempenhar firme mesmo. Acreditar, fazer o que tiver que ser feito. Porque normalmente as pessoas se encontram numa zona de conforto. Reclamam, mas é assim. Se eu resolver esse problema, eu vou perder uma mordomia, vou perder uma atenção especial que eu tenho. Será que eu quero perder? É melhor eu continuar com o problema. Pelo menos alguém fica resolvendo para mim. Mas quando o cliente é bom, quando eu digo a terapia não é boa, bom é o cliente, é quando ele vem querendo resolver. Aliás, muitas vezes não é só que ele quer, não. É porque ele está muito infeliz e precisa resolver esse problema. É porque ele tem medo da vida sem resolver esse problema. Tem medo de enfrentar a vida. Ou enfrenta, mas carrega um peso muito grande. Então ele vem para a terapia. Se ele vier com esse conteúdo, logicamente, ele vai fazer de tudo para se libertar. E aí ele passa a ser o bom cliente. E sabe o que acontece? Ele resolve. Ele ou ela resolve. Então nesse livro eu mostro alguns casos bem complicados. De pessoas que carregaram um problema, sofreram com ele, mas quando fizeram a terapia, resolveram. Alguns casos eu tive que fazer uma regressão. Aliás, quase todos. Você faz uma regressão. E essa regressão é que vai ajudar. Porque normalmente você está carregando um problema. Muitas vezes você carrega um trauma da tua infância, mas ele fica guardadinho lá e não te incomoda até um determinado ponto da vida. Aí, a partir desse momento, aquilo começa a te judiar. E aí, você não sabe por quê. Quando a gente vai fazer uma regressão à infância, a gente vai naquele ponto, e aí a pessoa, naquela hora, descobre o que era, e aí vai correr atrás para resolver o problema. Mas aí, pelo menos você já sabe qual era o mal que te incomodava. Por que você não conseguia muita coisa? Então no livro eu conto alguns casos desses, de doença
de problemas sexuais, de problemas emocionais, até de problemas conjugais. Então, esse livro é muito interessante, eu gostaria que você comprasse. E foi por causa desse livro que eu fui entrevistado. E na entrevista eu recebi uma sugestão que eu já venho recebendo. Meus filhos sempre falam para mim: pai, por que o senhor não escreve a sua vida? E eu sempre achei que escrever a minha vida seria uma vaidade. E nunca concordei muito. Mas ultimamente, não só nessa entrevista que me deram essa sugestão, e não foi só o Keiji, não, que estava presente também, outras pessoas também: poxa vida, sua história é muito bacana para escrever um livro. Porque ele perguntou da minha vida como escritor e da minha vida sem ser escritor. Então eu acabei contando uma boa parte da minha vida. E eles acharam muito interessante. E realmente é. Minha vida tem muitos momentos bons, muitos momentos gostosos. E eu não falei dos momentos ruins. Não falei que eu caí no poço, não falei que eu caí da carroça, não falei nada disso. Não falei que uma vez dei um mergulho em Cabo Frio e levei o maior susto da paróquia, o maior medão. Essas coisas eu não falei, só falei das coisas boas. Mas um dia ainda vou escrever esse livro e vou falar disso. Primeiro eu quero ver se eu consigo um sucesso nesse livro que está pronto, mais um que está em revisão e mais um que eu estou escrevendo. E ainda tenho plano de mais um. Então, por favor, comprem esse livro. O preço dele é R$40, incluso a despesa de correio. Você me compra e eu te entrego. Para você comprar, simples, faça um depósito desses R$40 na minha conta. Quer o número da conta? Então vamos lá. Banco Itaú, agência 7051, conta corrente 70374, dígito 7. Eu vou passar isso e vou mandar no meu... Eu mando isso pelo WhatsApp, eu vou mandar pelo Instagram e pelo YouTube. Aí vocês podem comprar o meu livro. Vocês vão gostar, eu garanto que vocês vão gostar. Já teve gente que perguntou quando que eu vou escrever a continuidade dele. Já teve gente que quis que eu escrevesse outro com outras histórias. Aliás, eu já tive quem quisesse que eu contasse a história dele mesmo. Ele me autoriza a contar a história dele. E olha que a história dele é cavernosa. Só para você ter mais ou menos uma base de como seria o título: eu não quero ser gay. Não sei se vou manter esse nome de título, mas dá para entender qual é o conteúdo desse livro? Então, eu ainda vou pensar se vou escrever ou não. Mas ele já me autorizou. Ele falou: desde que você não ponha meu nome, desde que você não conte as coisas da minha vida que alguém possa identificar, pode escrever, eu gostaria de ler. E, na verdade, eu nunca falo exatamente quem é a pessoa, não posso, isso seria uma invasão. Eu conto uma história, do jeito que eu conto, pode ser que a própria pessoa que veja a história reconheça, mas não se sinta agredido com isso. Compre o livro, você vai ver. Por hoje é só. Muito obrigado, boa sorte, estou esperando a sua compra. Estou mandando os dados. Um abraço, tudo de bom. Tchau.